Olá pessoal, vamos a mais uma aula de hidrologia e hidrometria. Tudo bem com vocês aí? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o número de Reynolds e a perda de carga em tubulações, né? Nós sabemos que numa tubulação o comportamento do líquido que está sendo transportado é extremamente importante, né? E os fatores que interferem nesse dimensionamento seria a perda de carga, né? A perda de carga, que é influenciado pelo número de Reynolds. E esse número de Reynolds, o que ele vai fazer? Ele vai influenciar no regime de escoamento, né? O número de Reynolds é um número adimensional que relaciona as forças inerciais com as viscosas. O que seriam as forças inerciais e viscosas, pessoal? As forças inerciais é aquelas forças que demonstram a tendência daquele fluido se movimentar. E a força viscosa é uma característica do fluido que trabalha justamente contra a força inercial. Ou seja, um fluido viscoso, muito viscoso, ele tem mais dificuldade em se movimentar, em se mover dentro de uma tubulação. Nós sabemos que pelo número de Reynolds, né, os números de Reynolds inferiores a 2000, nós temos um escoamento laminar, né? E prevalece as forças viscosas, quer dizer, o líquido não se desloca, não se movimenta, não flui dentro da tubulação de uma forma rápida, ele está lento. Para valores superiores do número de Reynolds acima de 4000, nós temos um regime de escoamento classificado como turbulento, né? Nesse regime, há uma predominância das forças inerciais acima das forças viscosas, né? E essas forças inerciais, elas se relacionam pela velocidade do escoamento na tubulação. Aí nós vamos entrar na equação de Bernoulli, que foi um matemático holandês, né? Você vê, ele viveu em 1700, ele já pensava sobre isso. Então ele estabeleceu que a soma das três formas de energia presentes em uma unidade de volume de líquido, ela é constante, né? E todas elas são representadas por unidades de metro de coluna d'água, através da letra M. Ou seja, as forças de pressão mais a posição da altura gravimétrica da tubulação e a energia cinética do escoamento desse fluido, a soma dos três é sempre uma constante para uma unidade de volume, né? Dentro de uma tubulação, você tem lá a posição em 1 e a posição em 2. Se você somar as energias, né, existentes no ponto 1, vai ter que ser constante o mesmo valor na posição 2 de uma tubulação. Então vamos lá. Essa é a equação de Bernoulli, né, que é uma constante, onde ele diz, olha, a carga cinética, né, parcela de energia contida é atribuída à energia cinética do escoamento. Então aqui é a velocidade do fluido, né? E aí nós temos a carga de posição, né? A carga de posição seria a altura, né? A altura relacionada a um referencial, né? Você tem lá aqui é o zero, a tubulação está passando aqui, esse seria o Z para a gente, né? Então essa é a carga geométrica. E aí temos a carga de pressão, né? O que seria? É a pressão dentro da tubulação, o trabalho
que as forças de pressão exercem dentro da tubulação. Essa parcela da energia diz respeito à pressão presente no líquido naquele momento. Os escoamentos em tubulações geralmente são maiores que a pressão atmosférica. Por isso que denominamos de escoamento sob pressão. E essa teoria de Bernoulli, né, é uma das mais importantes da hidrodinâmica, sendo aplicável a diversas áreas de ciência, como na indústria de petróleo, adutoras e assim por diante. Então vamos lá. Para aplicá-la a dois pontos distintos, ó, aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Em escoamentos reais, consideramos a viscosidade e o atrito. Deve-se acrescentar a citada, né, a perda de energia, ou seja, a perda de carga, e que resulta na segunda equação. Vocês lembram? Aqui era aquela igualdade. Só que na realidade, nós temos uma perda de carga que ocorre quando o fluido está percorrendo uma tubulação. E essa perda de carga vem do quê? Vem do atrito do fluido com as paredes da tubulação, né, que nós chamamos de perda de carga distribuída, e vem também na existência de conexões e registro dentro da tubulação, que são as perdas de cargas localizadas, né, que provocam uma redução na equação constante de Bernoulli. Então, essa equação demonstra que, apesar da energia ser constante, há perdas de carga no sentido de escoamento, pois elas são dissipações de energias necessárias para vencer as forças de resistência ao movimento, que é o atrito das paredes, né? O atrito interno das paredes aqui, que o fluido sofre, e os acidentes físicos internos da tubulação, que seria o quê? Curvas, conexões, né? Derivações, registros e assim por diante. Tá? Então, nós temos duas perdas de carga. Temos a perda de carga localizada e a perda de carga distribuída. Então, reforçando mais uma vez, as perdas de carga elas podem ser distribuída e localizada. Uma torneira seria uma perda de carga localizada. A perda de carga distribuída trata da energia dissipada ao longo da tubulação, caracterizada por uma pequena quantidade de dissipação por unidade de comprimento da tubulação. Ela é condicionada pela velocidade do escoamento, do diâmetro da tubulação e da rugosidade da tubulação. Para calcular a fração das perdas de cargas, existem diversas fórmulas, todas elas baseadas em experimentos práticos, sendo que uma das principais é a fórmula universal de perda de carga ou equação de Darcy. Então, a perda de carga distribuída numa tubulação, que é o ΔH, é dado pelo fator de atrito, né? É dado pelo fator de atrito, que está aqui, pelo comprimento, é lógico, pelo comprimento da tubulação e pela velocidade do escoamento, ao quadrado, né? Logicamente, leva-se em função o diâmetro da tubulação e a aceleração da gravidade local. Nós podemos observar aqui que o comprimento do duto está em metro,
velocidade de escoamento, metro por segundo, a gravidade, aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, e o diâmetro da tubulação está em metro, engenheiro. Certo, engenheiro? O engenheiro tem que saber isso daí, viu? Então vamos lá. Para o regime de escoamento laminar, como está escrito aqui, que o número de Reynolds é de 2000, né? A fórmula, né, para se calcular o fator de atrito é 64 dividido pelo número de Reynolds. Né? Certo? Então é tranquilo aqui quando é o escoamento laminar. Então nós vamos aplicar essa formulinha, achar o fator de atrito, daí a gente volta aqui, coloca aqui o fator de atrito, põe as características da tubulação, que é o comprimento e o diâmetro, e a velocidade do escoamento. E, obviamente, a aceleração da gravidade local. Aí a gente vai achar a perda de carga distribuída para esse escoamento. Agora, nós temos o seguinte, né? Para escoamentos turbulentos, ou seja, em que o regime de escoamento já não é mais o laminar, nós temos diversas fórmulas para calcular o fator de atrito. Né? Essa aqui, Colebrook White, é uma delas. Só que ela é de difícil resolução. Por quê? Porque você tem desse lado aqui o fator de atrito e desse lado aqui também da igualdade. Então, torna-se uma equação de difícil solução. Então, o que aconteceu? O que o Moody criou? Um diagrama para isso daí, né? Que é chamado hoje de diagrama de Moody. Ele criou esse diagrama onde a gente vai entrar com a rugosidade relativa, com o número de Reynolds aqui embaixo, né? Você vai entrar com o número de Reynolds aqui. Pega essa uma curva, por exemplo, 0,06. Você caminha aqui e aonde cruzar com o número de Reynolds, você sobe aqui e chega aqui por uma aproximação no fator de atrito. Ok? Esse é o diagrama de Moody. Nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas atividades sobre isso daí. E daí para calcular a questão da rugosidade relativa, né? A rugosidade relativa que usa aqui no diagrama de Moody, nós vamos ter que calcular através da fórmula E dividido por D, onde o E, o epsilon aqui, ele é em milímetros o valor da rugosidade que é dado por essa tabela, onde a tubulação é feita. Aço comercial novo, então você usa esse valor aqui. Aço laminado novo, e assim por diante. Aço rebitado novo. Ferro fundido. Tem aqui as várias opções. Daí você pega esse valor, divide pelo diâmetro, né, da tubulação, e você aí entra naquela tabela aqui, certo? Tem também, pessoal, um aplicativo no celular que já faz esse cálculo no Google Store, né? Play Store, que ele já te dá, se você entra com o número de Reynolds e a rugosidade relativa, ele já simula o diagrama de Moody e já te dá o fator de atrito para você calcular a perda de carga. É só entrar lá no Play Store. Então vamos a uma aplicação.
Como engenheiro contratado pela empresa de projetos, você é indagado sobre o conceito de perda de carga distribuída. Após a sua explanação, o engenheiro-chefe solicita o cálculo da dissipação de energia para uma tubulação com as seguintes características, né? Comprimento total, né? Aqui o L. Diâmetro da tubulação, o D. Fator de atrito já está dado aqui. E a velocidade do escoamento já está dado aqui. Tá? Então, você vai pegar esses valores, colocar na fórmula e calcular a perda de carga, que vai dar 2,26 metros, se você quiser fazer esse cálculo. Não podemos fazer aqui também, ó. É só montar a equação. Vamos apagar um pouco aqui, ó, para liberar um pequeno espaço aí. Então, ΔH vai ser, que é a perda de distribuído, né? O fator de atrito, 0,04. Comprimento da tubulação, 65 metros. Velocidade do escoamento, 1,6 elevado ao quadrado, dividido por diâmetro da tubulação, 0,15 metros, vezes 2G, que nós vamos usar 9,8. Né? G, geralmente, quando não é dado, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pegando a tua calculadora, porque vocês sabem que engenheiro não pode acordar sem levar a calculadora, né? Primeira coisa que o engenheiro faz de manhã, já falo 300 vezes, não é nem tomar café, nem cumprimentar ninguém, a engenheira também. Ele vai lá, pega a calculadora e põe no bolso. Então, você fazendo essa conta aqui, obteremos uma perda de carga distribuído de 2,26 metros, que é essa resposta encontrada aí. Agora, a perda de carga localizada. São dissipações pontuais, né? São dissipações pontuais, né? De energia causados por obstáculos qualquer que interfere na seção interna da tubulação. Geralmente são atribuídas aos acessórios hidráulicos presentes na tubulação, dentre os quais podemos citar os registros de gaveta, de esfera, né, os registros, curvas, cotovelos, joelhos, etc. Certo? Tá tranquilo isso daí, né? Então é perda de carga, temos localizada. Então, para calcular a perda de carga localizada numa tubulação hidráulica, nós temos duas formas. Ou nós podemos usar o coeficiente de perda de carga K, ou ainda o coeficiente de perda de carga, que a gente chama de comprimento equivalente LE, os quais eles já são tabelados, né? Esses coeficientes são tabelados. Eles são tabelados e fornecidos pelos fabricantes, né? Tabelados e fornecidos pelos fabricantes, pelos manuais, né, dos fabricantes. Então vamos lá. Vamos ver a perda de carga localizada a partir do coeficiente de perda de carga. Então, se você tem a velocidade do escoamento e a aceleração da gravidade, você vai simplesmente pegar esse K aqui, ó, consultando essa tabela. Por exemplo, cotovelo de 90 graus de raio curto, 0,9. Você vem aqui e coloca 0,9 e a velocidade do escoamento dividido por 2 vezes a gravidade. Basicamente tranquilo, né? E aí, se a gente for usar empregando o comprimento equivalente, a fórmula é essa daqui, tá?
Você nota que é uma fórmula diferente dessa daqui. Tá? Essa fórmula aqui é diferente. Aqui você põe o comprimento equivalente, o diâmetro, a velocidade. E aqui o fator de atrito também. Ok? Né? Sim, basicamente simples também. Mas aqui nós vamos, então, calcular. E qual seria a perda de carga total que você tenha numa tubulação lá? Sua tubulação faz aquilo, até chegar lá. Né? Qual seria a perda de carga completa nessa tubulação? Seria a soma da perda de carga distribuída com a somatória de todas as perdas de cargas localizadas. Né? Cada conexão que você tiver tem uma perda de carga. Essa tem uma perda de carga. Você tem um registro aqui, tem essa perda de carga. Então você vai somar todas essas perdas de cargas e incluir aqui. E a soma das duas vai dar a perda de carga total, sempre lembrando que a unidade de perda de carga é metros. Então vamos lá. Após calcular e apresentar a perda de carga distribuída da tubulação solicitada pelo engenheiro-chefe e a perda de carga solicitada pelo seu colega, o engenheiro de campo lhe informa que houve uma falha na comunicação, pois na tubulação existem acessórios hidráulicos, que também causa perda de carga localizada, além da distribuída que você já calculou. Desculpando-se, ele solicita a você que o cálculo completo abordando a perda de carga total. Então vamos lá. Né? Então, né, os acessórios presentes vai ser o quê? Uma válvula gaveta e 2 cotovelos de 90 graus, raio longo. Né? E essa é a fórmula. Né? Essa daqui é a perda de carga distribuída, que você já calculou no exercício lá. E aqui é a local, localizada. Que agora nós vamos calcular aqui, através do uso do K, que é o fator de carga, que vai dar 2,44. Ah, como é que calcula isso? Então vamos lá. Vamos trocar aqui, vamos pegar a caneta. Então nós vamos naquela tabela, ele fala a válvula da gaveta e 2 cotovelos de 90 graus. Ó, válvula gaveta aberta, 0,2. 2 cotovelos, né, de 90 graus, raio longo. Tá aqui, ó, 0,6. Então é 0,6 o K e 0,2. Voltamos lá. Então, aqui vamos voltar lá, espera aí. A gaveta é 0,2 e a outra 0,6. Aqui é 0,6, né? E aqui o K é 0,2. E aí a gente coloca na fórmula, né? Então vai ser o ΔH total, perda de carga total, vai ser aquilo que a gente já achou na outra lá, que deu quanto? 2,26. Vai ser 2,26 mais 0,2 vezes velocidade ao quadrado, 1,6 ao quadrado, dividido por 2,98. Vezes 9,8. Né? Deixa eu apagar aqui.
para facilitar a vida. Vamos lá. Vamos lá, engenheiro. Mais o 0,6, né? Ó, nota que tem 2 cotovelos. Então, mais 2 vezes 0,6 vezes a velocidade de escoamento, que é 1,6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes 2 vezes 9,8, que é aqui o G. Então, fazemos esse cálculo e encontramos 2,44. Ok, engenheiro? Então, vamos lá. Temos aqui 2 outros exercícios, né? Mais um exercício. Sabemos que a adutora tem as seguintes características. Vazão. O vazão dessa adutora está aqui. O diâmetro dela, 40 centímetros, né? Que pode ser transformando para metros, 0,4 metros. Comprimento, 130 metros. Material ferro fundido, que ele já deu aqui, ó, a rugosidade, né? Que daí nós vamos ter que usar para calcular o fator de atrito, que está aqui, a rugosidade. Viscosidade dinâmica da água, está aqui. Válvula gaveta, tem uma válvula gaveta que a constante dela, K, é 0,2, fator de carga 0,2. O que nós precisamos primeiro aqui fazer? Calcular o número de Reynolds, né? Para quê? Porque para determinar o fator de atrito, depende do quê? Depende do número de Reynolds. Porque se o número de Reynolds for menor que 2000, nós vamos ter um escoamento laminar, nós temos uma fórmula, que é mais fácil. Agora, se o escoamento for acima de 2000, nós vamos ter que entrar no diagrama de Moody e fazer esse cálculo, certo? Então aqui, como é que a gente calcula aqui? Vamos colocar, nós sabemos, aqui é a massa específica da água, né? Que é 10 a terceira, né? 10 a terceira, né? A massa específica da água é 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Cada metro cúbico, né, de água tem uma massa de 1000 quilos. Então eu coloco a 10 a terceira aqui. Aí nós temos a viscosidade, a velocidade do escoamento. Pessoal, aqui é um V, né? Então é um V. Esse V vem desse cálculo aqui, né? Que é, qual que é a vazão? A vazão é 400 litros. 1 litro tem 1 milésimo do metro cúbico. Então eu divido por 10 a terceira, né? Tudo isso e divido pela área também, que é a área da seção transversal de escoamento, que é dada em função do diâmetro, que vai ser π d ao quadrado dividido por 4. Né? E aí você faz esse cálculo aqui, esse valor da velocidade você inclui aqui, o diâmetro da tubulação nós sabemos que é 0,4 e temos a viscosidade dinâmica da água, que é 10 a menos 3. Ok? Com isso, você vai determinar o número de Reynolds. E através do número de Reynolds, você vai entrar na tabela de Moody
né? Vai entrar na tabela, achar o fator de atrito e calcular a perda de carga distribuída, ok? Pessoal, vamos deixar esse exercício para vocês fazerem e entregarem na próxima aula, valendo 200 pontos, tá? Valendo 200 pontos daqueles 1.500 pontos que vocês têm que receber, né? E vamos para a próxima etapa, entregar na próxima aula, né? Para que a gente acerte isso daí. E aí nós temos também essas questões para resolver também, né? O regime de escoamento de determinada corrente líquida fornece suas características gerais. Essas particularidades, né, determinam as forças predominantes durante o escoamento e, consequentemente, a forma de se calcular as perdas de carga. Uma determinada tubulação, né, conduz água tratada da estação de tratamento até o trocador de calor da indústria. O escoamento de água nas condições proporcionadas pela tubulação resulta em um regime turbulento. Analisando as alternativas seguintes, marca aquela que descreve o valor mínimo do número de Reynolds e a fórmula utilizada para o cálculo da perda de carga distribuída para esse regime de escoamento, ok? Ele quer saber qual é o valor mínimo do número de Reynolds, né, para o escoamento turbulento e qual é a fórmula que a gente usa para calcular a perda de carga distribuída. Então temos aqui várias opções, né? Então, nós sabemos que no regime de escoamento turbulento, né, nós temos que valor? 4.000. Acima de 4.000 é turbulento, valor mínimo. E temos também que a perda de carga distribuída é dada depende do que? Do fator de atrito, do comprimento da tubulação, da velocidade da tubulação, do diâmetro, né? E da aceleração da gravidade. Então vamos lá, 4.000. Então pode ser essa ou essa. Essa daqui, pessoal, o K é para perda de carga localizada. Então, chegamos à conclusão que a resposta correta é a resposta C. Nenhuma dúvida aí, né? Temos esse exercício aqui também, que eu gostaria que vocês fizessem, né? E dessem uma olhada e me mandassem também por e-mail, né? Que eu vou colocar aí para você resolver e me mandar. Mas vamos fazer a leitura dele. As perdas de carga de um escoamento ocorrem pela necessidade de se transpor as forças de resistências exercidas principalmente pelo atrito e por acidentes internos à tubulação. Elas podem ser divididas em perda de carga localizada e perda de carga distribuída. Assinale as alternativas seguintes, analise as alternativas seguintes e marque aquela que descreve somente as características da perda de carga localizada.
né? Então ele só quer saber as características da perda de carga localizada. Ok? Faça uma leitura tranquilo e me mandam, sempre lembrando que tem o valor de 200 pontos na nota. E a terceira questão é um cálculo, né? Nós temos que fazer o seguinte: as perdas de carga total de determinado trecho da tubulação é a soma de todas as perdas de cargas de energia presentes nela. Tá? Quais são as perdas de carga? A distribuída e a localizada. Se o seu valor final tem influência direta no dimensionamento desses sistemas hidráulicos, podendo contribuir para excessivos custos de instalação e manutenção desses sistemas. Aplicando os conceitos e as fórmulas de perda de carga, determine as perdas de cargas totais e a representação em porcentagem das perdas de cargas localizadas de uma tubulação com as seguintes características: vazão, diâmetro, comprimento, rugosidade, material ferro fundido, massa específica do fluido que está escoando, viscosidade dinâmica da água, aqui é a água, né? Aqui também é a água. E a gravidade, a aceleração da gravidade. Nós temos nesse circuito uma válvula gaveta, que ele já deu que é 0,2, e um cotovelo de raio longo 0,3. Né? Essas são as características. Tá? Então ele daí passa essas alternativas aí que vocês devem selecionar, escolher e me enviar. O e-mail que vocês me devem enviar é o e-mail, vamos lá. É Melara, né? Melara. Tá esquisito esse Melara aí. Então é Melara. Ponto. Provas. @ gmail.com. Pessoal, obrigado a todos, engenheiros aí. Vamos estudar, né? Estamos longe um do outro, mas estamos perto aqui pelo computador. Um abraço a todos aí, ó. Bons estudos e sempre lembrando que engenheiro tem que saber. Um abraço.